Aliás, aqui até os nossos convidados são bons inspiradores, como o chefe Teron. Como vai? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Feliz ano novo, Gostei né? da cara dessa delícia que você trouxe pra gente, um quiche. Um quiche um pouquinho diferente. Eu brinco que é Feliz uma ano quiche... novo pra você também. Eu brinco que é uma quiche fondue. Quiche fondue porque ela é bem queijuda? Eu misturo exatamente os queijos do fondue, tempero com alguns detalhezinhos do fondue, ela fica um pouquinho diferenciada. Que delícia, hein, gente? Gostei. Vamos lá, quero aprender. Vamos lá? A gente começa pela massa? Vamos começar pela massa, Tá. que é a famosa massa, infelizmente ou não, mas aqui no Brasil a gente chama ela de massa podre, né? Que é a famosa massa sablé. Eu acho, infelizmente, porque não tem nada a ver massa Não, podre, mas né, sabe por que gente? que veio podre? Porque ela é uma massa que depois ela quebra. Sim. Ela quebra muito, então o pessoal fala, ah, a massa tá estragada, e não é verdade. Ela tá maravilhosa, ela desmancha na boca, né? E aquela massa que, se ela for salgada, que nem a gente for fazer, ela é a podre sablé. Se a gente for fazer ela com doce, ela serve para quiches e tortas doces, que é sucré. E dá para fazer, inclusive, bolachas. Vamos começar? A base que a gente vai usar para fazer a massa e depois os queijos que a gente vai apresentar para fazer exatamente o recheio dela e preencher ela. Toda quiche, a gente utiliza uma base de leite. É uma massa e sempre uma base de leite para ser a gordura, que é o espessante que a gente vai utilizar. Tá? Primeiro a gente começa com a farinha. Um detalhe na receita para a gente prestar atenção na farinha é que na receita a gente colocou 250 gramas de farinha. Depois disso, a gente vai colocar 125 de manteiga. A receita usa metade a manteiga, é sempre metade da farinha. Da farinha, tá? Tá. Se eu fosse passar isso para xícaras, porque às vezes a dona de casa não tem uma balancinha. Vamos lá. Como é que a gente faz? Se a gente for passar, eu vou colocar mais ou menos o seguinte, seria mais ou menos uma xícara de farinha para aproximadamente meia xícara de manteiga. Uma de farinha para mais ou menos meio de manteiga. Meio de o manteiga. Ideal é, aos poucos, quando der, você investir numa balancinha, né? Porque é útil em tudo quanto é receita, né? Uma balancinha hoje, graças a Deus, abaixou bem os valores, a gente consegue encontrar em vários lugares e não vou dizer que ela é barata, mas também não é muito cara. A gente consegue encontrar uma balança boa por 15 a 20 reais. Então, acho que dá para a gente poder usar e investir em cima disso. A gente economiza mais fazendo isso. Sim. Quando a gente utiliza os insumos dessa forma. Até porque a receita vai dar certo, não vai correr o risco de perder, né? E a gente vai saber quanto que a receita pra rende usar depois. Certinho. Aqui a gente coloca na receita um ovo e uma gema. Eu já fiz a questão de colocar exatamente os dois aqui. E juntar tudo de uma vez só, tá? Então é ovo inteiro, gema clara e uma gema extra. Exatamente. Agora é mão na massa, literalmente a parte de sujeira que a gente chama. Não se preocupa que ela vai soltar depois, tá? Então, enquanto você agrega, eu vou só repetir as quantidades que você passou, tá? 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga, um ovo inteiro, uma gema de ovo e aqui, Teron, tem uma colher de chá de água. Eu não costumo colocar a água, tá? Porque ela já, nesse caso, eu deixei para se você pegar aquela liga final da massa. Aqui não precisa, porque assim, a gente já tem uma quantidade bem hidratada, principalmente por causa da clara do ovo, né? E a manteiga, observação da manteiga, a gente esqueceu até de informar, se vocês observarem, a manteiga ela está ligeiramente derretida, ou o que a gente chama de ponto de pomada. Se colocar manteiga gelada, você não consegue exatamente amassar isso e levá-la no meio dos dedos. Muitos cozinheiros e alguns chefes que já passaram por aqui, eles falam, é manteiga gelada, né? Tem gente que usa água gelada. Não. Depende da receita. Depende da receita. Se a gente for colocar a manteiga, nesse caso, ela não é gelada. Se eu fosse fazer um molho de manteiga, por exemplo, fazer o que a gente chama de steak à poivre, que é aquele filé com pimenta e um molho de creme de leite, aí você vai colocar a manteiga gelada, que é para ela derreter durante o processo que você vai estar fazendo da cocção dela e ela poder gerar a liga. Mas aqui, nesse caso, é manteiga pomada. Para a gente poder exatamente trabalhar. Pode ver que a massa, em pouco tempo, ela tem essa sujeira mesmo, tá, gente? É normal. Essa massa é a mesma que eu poderia usar para fazer um empadão? Sim. É basicamente a mesma. O que eu colocaria talvez no empadão, eu temperaria a massa, que mesmo colocaria uma pitada mais de sal. Tá? Porque no caso, por que eu não estou colocando tanto sal? Até que eu falo sal a gosto. Os queijos que a gente está utilizando, gruyère, emmental e um pouquinho de parmesão,
são extremamente salgados. Então eu prefiro colocar esse saborzinho no final, a gosto, para a gente poder trabalhar. Ó, a nossa massa já pegou a consistência. Já consigo fazer uma bola dela e pode ver que minha mão já está Já vai ficando limpinha, já tá ficando limpinho. O que a gente faz agora nesse processo, tá? Eu vou pegar e deixar essa massa descansar. Eu vou embrulhar ela rapidamente no papel filme, deixá-la descansar. E por que eu embrulho no papel filme? Porque no papel filme eu já aproveito ela para poder descansar e vou usar o papel filme depois exatamente para poder abrir a massa, tá? Nesse meio tempo a gente vai pegar e vai fazer exatamente o nosso recheio. Só desenrolar aqui. Deixa eu só tirar isso daqui, porque a Por gente favor. Gente, em breve a cozinha vai descer, tá? Mas a gente ainda tá aqui se ajeitando. Não, vamos embora. Aqui Mas tá cozinha, gostoso, a cozinha né? a gente tem as nossas cozinhas pequenininhas e não tem problema. É verdade. Em casa nem sempre a gente tem aquela Nem sempre tem uma cozinha, grande, e nem né? mesmo em restaurantes, tá? É mesmo? Nem mesmo em restaurante a gente tem uma cozinha grande. A gente dá para trabalhar com cozinhas de 10 metros quadrados, fazer uma Às grande vezes a gente produção. vê nos filmes, né? Aquela cozinha grande Exatamente. de restaurante, uma bancada, um monte de cozinheiro. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Esse é o sonho de consumo, mas não é sempre assim. Vamos agora, gente, partir rapidamente para o recheio, tá? A base do recheio, o que eu vou estar utilizando? Uma xícara, já que a gente também está falando em termos de xícara, uma xícara de leite, que é aquela base que eu falei que a gente usa, uma base de gordura, né? Tá. Leite e o creme de leite, que é a gordura do espessante. É a mesma quantidade? Mesma quantidade, também uma xícara. Uma de leite e uma de creme de leite. Uma de leite e uma de creme de leite. Obrigado. E aí eu estou colocando que eu já misturei, não precisava ter misturado, mas eu já misturei para ficar mais fácil, 4 ovos, Tá. tá? E aqui também um processo simples. Olha quanto tempo a gente está gastando Uma para poder xícara fazer. de leite, uma xícara de creme de leite e 4 ovos. Exatamente. Essa é a base do recheio? Essa é a base do recheio. Já fiz, já misturei. Agora eu posso aproveitar e temperar um pouquinho com sal. Né? O quanto que a gente quer. Com pimenta do reino. São a base que a gente coloca. Quando a gente coloca, até eu tenho um professor que me falava muito e aprendi. Aqui é uma base até parecida um pouco do que seria o molho bechamel. Quando a gente coloca a pimenta do reino preta, ele escurece e suja o molho. Como aqui vai ser tostado, vai ser assado, não tem problema. E o mais gostoso aqui é exatamente isso. A Noz moscada. Exatamente isso. Às vezes a gente acha assim, noz moscada nem precisa, pode usar um pouquinho, mas dá diferença, né? Você já usou esse copo, né? Já, esse copo não vou precisar. Tá? Então assim, o molho, a base dele, a base do nosso recheio já está pronta. E agora o que a gente vai fazer é exatamente preparar para abrir a massa, tá, Cláudia? Tá. Então vou até deixar aqui no canto, pegar aquela nossa massa que a gente fez e rapidamente abrir, colocar o papel filme aqui para facilitar para a gente, tá? O importante, até que você citou, pode ver que a gente não tem problema, mesmo que seja uma bancada pequena, a gente pode fazer essa quiche em qualquer lugar. Nesse tempo, a gente já estaria fazendo o quê? Aquecendo o forno a 180 graus, tá? A gente faz um pré-aquecimento do forno a 180 graus, para que ele possa já estar preparado quando a gente for colocar a nossa massa. Maravilha. Amanhã a gente vai... É amanhã, não é, Lino, que a gente vai aprender a fazer a tábua de frios? É, né? Aí você imagina, você vai aprender a fazer a tábua de frios, uma coisa bem linda, e você pode complementar com quiche. Aí a festa tá pronta, não precisa de mais nada, gente. Não é verdade, Terão? Exatamente. Ou então você pode fazer só quiche com salada. Salada de alface, tomate mesmo. Não, a quiche... Já fica maravilhoso. A quiche a gente está fazendo uma quiche de queijo hoje. Eu podia ter feito aqui, pego um pouquinho de cebola, pego um pouco de alho, principalmente o famoso alho poró, misturado com creme de leite, faria a famosa quiche Lohane, né? Que é exatamente uma das mais conhecidas. É deliciosa. Tem muita gente, não sei aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo tem muita gente que vende quiche, que tem empresa só de quiche. De repente é uma ideia aí para você montar na sua cidade, né? Você pode entregar, porque é uma coisa que todo mundo gosta. Não é extremamente caro de fazer e você pode agregar valor na hora de vender. Exato, e dá para fazer de vários sabores, ter aí um cardápio interessante. Ó, poderia estar usando um saquinho, eu estou usando papel filme para poder ficar mais fácil e não sujar no rolo, inclusive, o processo de a gente conseguir abrir a massa. A gente vai abrir a massa com um pouquinho menos
de uma espessura de um dedo, ou que seria mais ou menos 1 centímetro. Né? Então, assim, ó, processo rápido de se abrir a massa. O plástico ele vai grudar na massa. Diferente do empadão, que dá um pouco mais de trabalho, na quiche não precisa tampa, né? Então é só abrir e forrar a forma, o que já ajuda bastante. Exatamente. O empadão ainda tem que fazer tudo direitinho. Uma das características que a gente coloca aqui e que eu coloco muito na quiche, exijo muito dos meus alunos, inclusive, vai ser a bordinha, que depois você pode ver nos pedaços cortados que a gente já tem, da quiche, como ela fica. Então, se a gente olhar, eu já abri ele mais ou menos no tamanho da forma, ela vai faltar talvez um pedacinho. Vou tentar fazer uma mágica aqui agora, de aproveitar o que eu já fiz, abrir e já aproveitar uma grande parte para a gente poder já cobrir. Por isso também o plástico filme. Não tem problema que quebra esse pedaço. A gente vai montando esses pedaços aqui dentro. Essa forma, ou pode ser uma forma que ela tem todas aquelas características antiaderentes, ou a gente pode untar um pouquinho com manteiga e farinha. Preenche, aperta bem do ladinho. Tá? Massa que sobra, a gente pode ir aproveitando e colocando nos cantinhos sem problema nenhum. A gente vai pegando o cantinho, aproveitando. Você estava falando das bordinhas, né? Que você cobra bastante. Eu cobro exatamente isso aqui, Agora, dá para fazer também mais rústico, se quiser. Dá. Eu não sei se você lembra, a gente fez mais ou menos, até cerca de 2 anos atrás, a gente fez uma quiche saudável com uma massa similar, só que era uma massa feita de aveia. E ela fica exatamente mais rústica. Ela fica exatamente num processo um pouquinho mais rústico. Tá? Falando em aula, Teron, como é que estão as aulas, hein? Quem quiser fazer aula. Quem quiser fazer aula é só entrar em contato comigo ou no próprio Instagram, lá no Instituto Gourmet Lapa, ou no site institutogourmetlapa.com.br, tá? E pode procurar que a gente está tendo, inclusive, essa semana, vários workshops, inclusive para crianças, panificação para crianças que a gente vai fazer. Que legal! A criançada de férias aí, às vezes você está precisando ocupá-las, né? Fazer alguma coisa produtiva. Olha que joia! Aqui, nossa massa já está pronta. Panificação gourmet para criança? Panificação gourmet para criança, doces decorados. A gente está fazendo um monte de doces decorados. Um dos meus professores, inclusive, está indo agora para a Semana de São Paulo, comemorando o aniversário de São Paulo. Ele vai fazer, inclusive, um bolo em homenagem à cidade de São Paulo. Então vai ficar bem legal. Gostoso isso. Então vai lá no Instagram, Instituto Gourmet Lapa, tá? Instituto Gourmet Lapa. Ou no chefe Teron, com TH, Teron Morato. Aí você também troca informações com o chefe. Exatamente. O site é chefteron.com.br, tem também o da escola, que é institutogourmetlapa.com.br. Fiz um furinho de leve, poderia estar fazendo com garfo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar os queijos. Eu tenho gruyère, emmental e o nosso... Não, aqui é o parmesão. Tá. Poderia fazer ou só de gruyère ou só de emmental. Poderia fazer com gorgonzola. Eu fiz a mistura porque a mistura base do fundi é o gruyère e o emmental que a gente trabalha. Então vou colocar um pouquinho no fundo mesmo, 40 gramas de cada um, para uma forma de 20 a 23 centímetros, tá, gente? Uma forma que a gente esteja trabalhando de 20 a 23 centímetros. 40 gramas de queijo, de cada queijo. 40 gramas de cada queijo, Se for usar um só, 120 gramas. Se for usar um só, aí 120 gramas, a gente deixa o parmesão para dar aquela tostada final. Tá. Por isso que eu separei o parmesão no final, tá? Acabei aqui, agora vou simplesmente preencher. Quem pegou agora, fala assim, o que é isso que ele está colocando? A base do recheio, tá, gente? Uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de creme de leite, 4 ovos, salzinho, pimenta e noz moscada. Exatamente. Acabei, fiz o preenchimento. O parmesão em cima, como se fosse quando a gente coloca em cima do macarrão. Ele vai ajudar a dar aquela gratinada final. Coisa linda, hein? Terminou isso aqui, ela é bem, inclusive por isso que eu coloquei pouco sal, que ela é bem salgadinha. E agora, forno, 30 minutos de forno que a gente vai trabalhar agora, para poder colocar e deixar ela assando. E aí depois
É só alegria. Depois pra vai ser só alegria. desenformar, pode desenformar com ela quente ainda? Não, a gente deixa ela esfriar um pouquinho, ela até pode, mas a gente deixa esfriar um pouquinho só para a massa secar. No forno, ela vai até estufar. Tá. É normal ela estufar no forno, tá, gente? Ela dá uma pequena estufada, ela sobe cerca de um dedo, mas depois que você tirar e deixar ela esfriar mais ou menos, ela esfria rápido, ela esfria mais ou menos 5 minutos, 10 minutos no máximo, aí ela já desce, aí você já pode aproveitar e comer ela quentinha. Quem e a gente quiser já desenforma congelar, pode congelar ela depois de assada? Congela sempre depois de assada. Acabou de assar, coloca ela quente no congelador. Tá. Quente. Aí o pessoal vai falar, não, gasta energia, é perigoso. Não, não é. É o que a gente chama, tem um termo em inglês chamado cook and chill, que significa cozinhar e resfriar. Por que a gente faz isso? Porque na hora que você coloca ela quente ainda e começa a congelar, você diminui a quantidade de formação de cristal de água. E aí ela não estoura, ela não quebra. Para qualquer comida que a gente vai congelar, a gente usa basicamente esse processo. Principalmente com massas e com algumas proteínas, como se a gente fosse utilizar peixe ou algumas carnes, que ela não estoura as fibras da carne. Que aí, se você for vender, você pode fazer até nesse esquema. E aí os clientes Exatamente. podem até comprar congelado, deixar guardadinho, quando for servir, tira, né? Deixa Exatamente. descongelar na geladeira e depois põe no forno. Teron, vamos lá. Esse tá quentinho ainda ou Nossa, já aqui, esfriou? já deu uma esfriadinha nessa aqui. Já pode desenformar. Já pode desenformar. O que eu sugiro sempre, usar uma forma com fundo removível, Tá. que é mais fácil de ficar fazendo malabarismo com prato. Gente, vamos reduzir o esforço, vamos trabalhar da maneira mais fácil possível, da mesma forma que eu usei com antiaderente, mas vamos diminuir o esforço. Como é que a gente faz? Coloca ou tira na mão ou apoia um copinho, alguma coisa embaixo, Assim mais fácil ainda, né? tira direto, já pega, já dá para colocar aqui. A única questão que a gente de vez em quando toma cuidado só na hora de servir é só para poder ter o pratinho, né, da base da forma, já está resolvido. Maravilha. Também não tem muita complicação para tirar esse pratinho da base. Às vezes a gente vai levar na casa de alguém, leva com a base, depois você esquece a base, perdeu a forma. Exatamente. Né? Então dá para Perdeu tirar. a forma. Aqui está a nossa quiche pronta, agora está na hora de fazer a parte mais essa parte difícil. difícil. Vamos sentar aqui? Vamos sentar, você quer Eu essa aqui quero. ou você quer usar essa daqui? A que tá mais quentinha é essa? Aqui tá mais quentinha essa daqui. Então é essa que eu quero, né? Apesar de que, assim, quiche você pode comer ela mais fria, pode comer ela quentinha, vai muito do gosto, é gostosa de todo jeito, né? Deixa eu tirar esse pratinho aqui, que eu já até sentei. Não tem problema. É o que eu disse. Uma quiche, uma saladinha de alface, um molhinho gostoso É verdade, com a a saladinha. gente poderia ter colocado uma saladinha Não, aqui mas de não acompanhamento. precisa. Eu tô dando uma dica, assim, pra quem tá querendo fazer um almocinho, pra quem tá querendo até fazer uma festa, né? Faz alguns sabores diferentes. Uma salada tá tudo certo, não é isso? Claro, dá licença. Então, bon appétit. Bom apetite, Vamos lá. por favor. Antes de você provar, eu quero saber, é a quiche ou o quiche? Você sabe que, na verdade, é uma excelente pergunta. Eu não tenho a resposta exata. Eu chamaria de o quiche. Oh, delícia! Sentiu a noz moscada? Me senti foi na lua. Rápida, 30 Muito minutos, gostosa. 30 minutos feita. Vou até pegar um pedacinho aqui pra gente Uma poder... massa boa. Deixa eu mostrar aqui. Ó, A bordinha. ela além de ser, eu falei, né, bem queijuda, ela é cremosa, tá? Então aquela combinação do leite, do creme de leite e os ovos fazem esse creme. Exatamente. E a parte que eu falei que eu sou exigente, exatamente a bordinha e a dobra, essa dobra aqui, ó. Que não pode ser grossa demais. Tá. Se a gente colocar essa borda grossa demais, isso daí, pela culinária, as regras da culinária, as pessoas não gostam muito, não. Então, já sabe, né? Faça muito capricho, mas faça porque fica uma delícia. Exatamente. Fica mesmo, gente. A nossa convidada de hoje falou que ela faz várias receitas. Essa daqui pode fazer. Aliás, você vai provar já já. Você também. Os nossos convidados vão provar, Ronéia. Todo mundo vai provar quiche hoje do Chef Teron, que está no Instagram Chef Teron Morato ou Instituto Gourmet Lapa. E também através do site chefteron.com.br, institutogourmetlapa.com.br. E se quiser mandar mensagem para o WhatsApp, 11 9 8133 8060. Exatamente, gente. Algum recado final? Somente isso. Venham, façam, é tranquilo. Se quiserem aprender, podem vir me procurar.
Eu dou exatamente a aula e a aula de formação de como vender a quiche. Oba, que é o mais, isso é importante. que é o mais importante. A gente forma as pessoas, a gente tenta mudar a vida das pessoas exatamente ensinando elas a empreenderem. Então faz a quiche, monta teu tabuleiro e vai vender isso daí. Gostei. Tá? Isso sim, hein? Do começo ao fim. Tudo Obrigado, de bom. Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí gostei. Ensina a fazer, ensina a vender, te dá aquela sacudida. E eu aqui falo, ânimo, nada de ficar aí entristecida, desanimada. Gente, a vida é tão bonita. E outra coisa, começa a cuidar dos seus pensamentos. Que a gente, às vezes, acha que é o que pensa, né? Ah, eu tô triste, eu sou triste. Não. O pensamento ruim vem, manda embora. Fala, não quero pensar nisso. Pensa em coisas boas. A não ser que seja um problema que a gente tenha que pensar momentaneamente para resolver, para tomar uma decisão. Mas só ficar remoendo uma coisa que não tá na nossa mão, besteira. Pensa naquilo que é bom.